Deputado, Sim. boa tarde. Só para entender, o senhor questionou todos esses entes. Eu queria saber se o senhor questionou o Gabriel Galípolo, porque ele disse textualmente na CPI do crime organizado que não havia nada. Na PF, também na PGR e na Comissão de Ética da Presidência da República. Deputado, o senhor, acho que estava ouvindo a Malu trazendo essa linha do tempo aí de tudo que aconteceu na última semana. O senhor reagiu de forma muito enfática, inclusive, a essa ida do presidente do BC à CPI do crime organizado. Converso bastante com o senhor sobre isso, sobre como, de fato, tem essa avaliação de que tudo começou, a avaliação dentro do governo, né, Lula? Tudo começou, que seria o ovo da serpente, o Campos Neto. Mas como é que fica a estratégia do governo agora? Queria ouvir o senhor. Boa tarde. Olha, eu acho primeiro que o Banco Central tem que ser transparente. Então, nesse caso da compra do Banco Master, eu quero até parabenizar a Malu pela iniciativa de pedir. Porque, veja, foram 3 tentativas do Vorcaro comprar o Banco Master. Teve 2017 e a última foi em fevereiro de 2019. Como falou a Malu Gaspar, ali foi negado quando o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e tinha uma dúvida quanto à origem dos recursos. É estranho, no final do ano, ser autorizado por Roberto Campos Neto. Mas não é só isso. O papel do Roberto Campos Neto tem que ser esclarecido. E eu acho que só a Polícia Federal. Porque, veja bem, aqueles 2 que estão com tornozeleira eletrônica, diretores do Banco Central, Paulo Sérgio Neves e Belini Santana, também não tinha auditoria do Banco Central. Não tinha sindicância. Foi a Polícia Federal que foi lá e que prendeu. Eu quero aqui fazer uma revelação para vocês. Vocês podem depois consultar o ministro Fernando Haddad. Quando estava saindo do cargo, Roberto Campos Neto mandou os nomes do Paulo Sérgio e do Belini Santana para serem reconduzidos na diretoria de fiscalização. Fernando Haddad opta por outro nome, que é o Ailton de Barros, que está no lugar. Tem mais coisa estranha. Tem toda a evolução, né? Comprou o Banco Máximo, ninguém sabe os motivos, que foi autorizado. 2021 vira Banco Master. Tem uma norma do Banco Central, tem uma matéria aqui do Estado de São Paulo, feita pelo Álvaro Gribel, norma do BC sobre Campos Neto, abriu brecha para que o Banco Master omitisse riscos em balanço. É uma decisão sobre precatórios. Teve muitos alertas. Olha só, são 38 alertas do Fundo Garantidor de Crédito e da FEBRABAN. Muitos alertas. A Polícia Federal enviou um ofício. A data do ofício aqui é de 2 de março de 2024. E o que a Polícia Federal pediu esclarecimento sobre o Banco Master? Houve uma resposta da direção do Banco Central, dizendo que eles tinham olhado a denúncia e não havia nada. Então, é tudo muito estranho. Que a gente quer... Deixa eu perguntar para o senhor, que informação o senhor falou, só a Polícia Federal, investigação da PF. O que o senhor sabe que está sendo investigado pela PF a respeito dessas responsabilidades, por exemplo, do ex-presidente do Banco Central, no caso Master? É sobre isso que o senhor está dizendo, que tem uma investigação? Eu entrei no dia 17 de março com a representação na Polícia Federal, no dia 4 de março, na PGR. Eu despachei, inclusive, fui na sede da Polícia Federal, falando da importância de aprofundarmos isso. Eu não sei, mas eu acho que já foi aberta uma investigação, e vocês têm que bater com a direção da Polícia Federal, sobre esse caso. Porque uma fraude bancária gigantesca, como essa, que toda ocorre no processo em que Roberto Campos Neto era presidente. Eu vou até revelar uma outra coisa aqui para vocês irem atrás. O último gesto de blindagem do Roberto Campos Neto e tentar salvar o Vorcaro, porque, veja bem, a determinado momento o Vorcaro queria sair do jogo, ficar com o dinheiro dele livre. Era isso que ele queria, com os bilhões, para continuar vivendo do jeito que ele vivia. Né? Mas, deputado... Sim. Boa tarde. Só para entender, o senhor questionou todos esses entes. Eu queria saber se o senhor questionou o Gabriel Galípolo, porque ele disse textualmente na CPI do crime organizado que não havia nada. Existe uma blindagem do Campos Neto pelo Gabriel Galípolo? O que explica essa resposta? Eu acho que, no mínimo, tem um corporativismo ali do Banco Central. Porque ele disse que não tinha nada em auditorias e sindicâncias. Ou seja, pelo jeito, por isso que eu estou pedindo à Polícia Federal. Mas as auditorias mostraram problemas com o Belini e o Paulo Sérgio. Não, ali foi a Polícia Federal. Ali foi a Polícia Federal que atuou.
Não foi o Banco Depois Central vieram as auditorias. Não foi o Banco Central, ali foi a Polícia Federal. Eu, sinceramente, eu acho que essa postura do Galípolo, a declaração, joga a luz sobre todo o Banco Central. A Polícia Federal tem que investigar tudo. Quem está protegendo quem, como é, o que foi feito, tá? Então, eu acho que só tem esse caminho. Eu ia trazer aqui uma outra revelação. Você sabe que em dezembro de 2024, no último mês do Roberto Campos Neto, ele tentou dar a última protegida no Vorcaro. O Vorcaro, como eu disse, ele só queria sair com o dinheiro dele. Ele sabia de tudo que estava ali, a situação difícil. E o Roberto Campos Neto chama uma instituição financeira e pede para essa instituição financeira comprar o Banco Master. O preço de graça, 0 centavo, R$1. E esse assunto foi bater no Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor são 6 bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, BTG, Itaú e Bradesco. E essa operação não foi consumada porque um representante de um banco disse não, nós não podemos deixar que esse tipo de picaretagem, de banditismo prospere, mesmo que a gente perca mais dinheiro. Então, essa operação foi vetada pelo Fundo Garantidor. Eu estou te dando uma informação, vocês podem conversar com todo mundo do sistema financeiro, que eles vão contar, essa é uma história pública, mas foi o último gesto de proteção que o Roberto Campos Neto tentou fazer com o Vorcaro. Aí depois que entra a maluquice do BRB, né, já era o desespero total em que eles tentaram fazer. Eu já disse uma vez, André Sadi, que eu acompanhei no ano passado, o presidente Lula, quando falava desse assunto, ele ficava irritadíssimo, né, porque houve uma movimentação muito grande, um lobby, para que o BRB que o Banco Central autorizasse a compra pelo BRB. O senhor me falou isso algumas vezes, sim. A gente até retratou aqui. Fala, Valdo. Deputado, vice-líder do governo, Lindbergh Farias, boa tarde. Deputado, neste caso, né, a gente chega lá atrás, né? O Vorcaro entra no sistema bancário, né, como banqueiro, a partir da aquisição do Máxima, né? Que depois do Máxima virou Banco Master. Neste episódio, quais são as informações que vocês têm sobre quem deu a autorização para o Vorcaro comprar o Máxima nessa instância? Passou pelo Roberto Campos Neto. O Ilan Goldfein negou 3 vezes. 3 vezes, desde 2017. O Banco Máxima era um banco todo enrolado. É preciso que as pessoas saibam. O Banco Máxima foi inabilitado pelo Banco Central em 2018. Então, essa mudança de posição é o que a Malu Gaspar está tentando entender nesse requerimento da Lei de Acesso à Informação, que eles têm que abrir as motivações. Não faz sentido. É por isso que eu estou reclamando da postura do Banco Central como um todo. E estou criticando, inclusive, o Galípolo. E é por isso que eu acho que tem que entrar a Polícia Federal. Então, foi uma decisão que acontece a partir da entrada do Roberto Campos Neto e do Bolsonaro. Eu quero trazer uma outra informação para vocês. O Banco Máximo, o Banco Master, cresceu muito com consignados, com o INSS. Você sabe que tem uma situação... Olha, o desconto do consignado para aposentados e pensionistas aumentou em 5%. Depois de um ofício do Banco Master para criar um cartão consignado de benefício. Era uma espécie de crédito sexta para o Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, 16 dias depois que eles entraram no INSS, era aquele Zé Carlos Oliveira, que era o ministro, foi autorizado, e isso deu um salto no Banco Master muito grande. Eles tinham 104 mil contas, aumentou para quase 3 milhões de contas de crédito consignado. Isso aqui entra uma maldade também, Otávio Guedes, porque você aumentar até 45% o consignado de aposentados e pensionistas, e tem mais. Eles abriram, na véspera da eleição do Bolsonaro, consignado de Bolsa Família e BPC. Esse é outro aspecto que tem que ser investigado. Deputado Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. O senhor, deixa eu ver se eu entendi bem, o senhor disse que o Lula ficou muito irritado com o lobby feito para que houvesse a compra do BRB. Quais figuras públicas fizeram essa pressão, esse lobby? Olha, aí cabe investigação, Otávio. Eu sei que foi uma movimentação grande, não só em cima do presidente Galípolo, mas eu posso dizer uma coisa a vocês. Tudo isso só veio à tona
por duas questões. Primeiro, os grandes bancos, falo Bradesco, Itaú, BTG, sabiam que o Vorcaro estava roubando o dinheiro deles, do Fundo Garantidor, né? Por isso que o Vorcaro tentava se blindar, e porque Fernando Haddad e o presidente Lula, desde o primeiro momento que começaram a saber das informações, tiveram uma posição irredutível de que tudo tinha que ser investigado. Alguém acha aqui que na Polícia Federal do Bolsonaro, na época do Bolsonaro, o Vorcaro teria sido preso? Teria entrado com essa força? Não. Foi uma determinação do presidente Lula. Eu sei disso, sei por dentro, porque vi várias dessas conversas. Agora, cabe a investigação, ir atrás de nomes e esclarecer ponto a ponto. Deputado, eu vou voltar aqui a uma questão, porque lobby é feito por pessoas, ainda mais em Brasília. O presidente Lula irritado, o Haddad irritado. Quais são essas pessoas que fizeram lobby? Otávio, aqui cabe, volto a dizer, vocês são jornalistas, cabe a uma investigação aqui. Eu sei que houve uma movimentação grande, tanto em cima do presidente do Banco Central quanto do governo, para que autorizasse, era a última tentativa de saída do Vorcaro, para que autorizasse aquela operação absurda do BRB comprar o Banco Master. Essa era a última. Eu falei de 2014, exemplo de 2014. 24, teve aquela né? tentativa de 24, que teve a tentativa de transferir para um outro banco privado. É claro que o FGC ia ter prejuízo, mas não era de 50 bi, talvez fosse 10. Uma coisa, o senhor falou dessa tentativa de transferir o Master para um banco privado, isso aconteceu no final de 2024, certo? Certo. Mas no final de 2024, também o presidente Lula recebeu o Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto. É nesse contexto? Por que ele recebeu, então? Eu já sei do que ele disse sobre como foi a reunião, mas eu queria entender se é esse o contexto, porque nós estamos ali... Olha, o presidente da República recebe todos os grandes empresários, donos de instituições financeiras. É uma conversa, inclusive, que foi uma conversa que ele levou muita gente. Levou o próprio presidente do Banco Central, o chefe da Casa Civil. Conversar, ele conversou. Agora, isso eu digo porque eu sei dessa história. Não mudou em nada a visão dele, que foi crescendo ao longo de 2025, estava sendo cometida uma grande fraude, que aquilo era um grande absurdo. E eu posso dizer a vocês que a Polícia Federal entrou e o Banco Central não autorizou. Eu sei da posição firme e de revolta do presidente Lula com tudo aquilo. Tá? Agora, cabe a vocês. Cabe a vocês e cabe a uma investigação. Isso tem que aparecer. Não tem jeito. Nós queremos que a Polícia Federal vá às últimas consequências. Eu acho, e tenho a reclamar, que tinha uma grande blindagem do Roberto Campos Neto. Uma grande blindagem. Era impressionante. Ninguém falava nada. Por isso que eu achei muito importante, Malu, essa tua matéria de hoje. A gente tentava falar, tem que ser esclarecido. Por que ele autorizou a compra do Banco Máximo? Por que teve essas normativas que flexibilizaram as regras que favoreceram o Banco Master? Então, eu espero que essa blindagem se rompa. E a declaração do Galípolo na semana passada, eu acho que só joga luz no próprio Banco Central. Dizer que a Polícia Federal tem que investigar todo o Banco Central. Porque o Banco Central ele não faz auditoria. Se não tem nada contra o Roberto Campos Neto, não tem uma auditoria, não tem uma sindicância, mostra que o Banco Central não tem condições de exercer um autocontrole. Líder, Ana Flor aqui. Líder, eu queria lhe perguntar qual, na sua visão, é a razão por essa blindagem de Galípolo a Roberto Campos Neto, porque, afinal, eles chegaram a trabalhar juntos, né? Galípolo se torna presidente com a saída de Campos Neto, mas ele era diretor antes. Então, no final de 2024, quando existem uma série de movimentos ainda para tentar salvar o Master, Galípolo já estava no Banco Central. Na sua visão, e até pela relação boa que sempre teve com Galípolo, qual é essa razão? Eu não sei te explicar, mas sei que caiu muito mal aquela declaração, né? Caiu muito mal. Eu acho que a blindagem, além do Galípolo, é uma blindagem mais geral, entendeu? Eu quero até agradecer a vocês, porque parecia um nome proibido, o do Roberto Campos Neto. Ninguém falava em Roberto Campos Neto. Falavam de tudo, menos de Roberto Campos Neto. E eu estou achando que esse dia aqui está sendo um dia histórico, porque já estava ficando cansado dessa blindagem. Eu sei que ele está à frente do Nubank, ele tem as conexões dele. Agora, eu não sei explicar o porquê do Galípolo deu aquela declaração. Eu sei que frustrou muita gente, porque tem muita gente querendo saber a verdade. O Lula ficou frustrado? O Lula ficou frustrado? O que ele falou para o senhor sobre essa declaração do Galípolo? Eu não falei com o Lula depois, mas falei com outras pessoas que ficaram, de fato, desanimadas. Porque sempre, quando o presidente queria, falava, e as pessoas falavam que o Galípolo tinha que ir lá,
É para falar a verdade. A crise começa com Bolsonaro e Roberto Campos Neto. Onde é que é resolvida depois? É quando o Banco Central não aceita a compra pelo BRB, depois faz a liquidação e bota a Polícia Federal. Então, esse eu sinto que é uma certa ansiedade do presidente Lula da verdade vir à tona. Né? Quem foram os autores tem que aparecer o nome de todo mundo. Então, essa história do Master não pode parar assim. Nós vivemos uma época de tantas fake news, um inventa isso, um inventa aquilo. A verdade, nesse caso, vai ter que aparecer. Agora, com blindagem ao Roberto Campos Neto, não tem jeito. Até para pegar os outros fios. Quem da política estava nessa operação do lobby? Quem estava fazendo isso? O Roberto Campos Neto, na nossa avaliação, é uma figura central que precisa ser investigado. Não estou dizendo que é culpado de cara, não, mas tem que ser investigado. No Banco Central não tem auditoria, não tem sindicância. Só cabe à Polícia Federal. Eu espero que aquele meu ofício de março, minha representação, já tenha tido consequências. E já existe um inquérito sobre isso. Uma outra coisa, o senhor se manifestou já algumas vezes pela CPI do Master, mas a gente está vendo que existe no Supremo Tribunal Federal um movimento para não criar a CPI e também no Senado o presidente Davi Alcolumbre está dizendo que não vai nem ler o requerimento, vai fazer sessão do Congresso para discutir só o veto da dosimetria e não vai discutir a CPI do Master. Eu queria saber se o senhor pretende fazer alguma medida a esse respeito, porque talvez uma CPI do Master pudesse esclarecer tudo isso que a gente está falando aqui, né? Olha, é porque, é claro, deixa eu falar primeiro, uma mentira que eles dizem sempre, como bolsonaristas. Vocês não assinaram a CPI. Nós assinamos duas. Uma do Hollenberg na Câmara e uma mista da Fernanda Melchione e da Luiza Helena. Nós não assinamos o do Jordi, porque o Jordi tem que responder os problemas dele na Polícia Federal. Eles desviam o objeto, mas nós assinamos duas vezes. Se você perguntar se você acredita muito em investigação por parte do Congresso, eu vou ser sincero para você, eu vou dizer que não. É impressionante. Vira uma central só de vazamentos, ninguém investiga nada ali dentro, vai tudo pela Polícia Federal. Agora, Davi Alcolumbre chamou no dia 30 uma sessão do Congresso para votar aquela imoralidade da dosimetria, que é um escândalo, gente. É uma interferência do Legislativo, uma pena já decidida, num julgamento que já houve, que condenou pela primeira vez um ex-presidente e generais golpistas. Veja, a lei sempre tem que ser abstrata, não pode ser para beneficiar uma pessoa diretamente. Ali, o Bolsonaro cai de 7 a 8 anos para 2 anos e 4 meses, período de regime fechado. Então, eles estão forçando a bola. Eles colocando para votar, eu vou pedir que ele leia o caso da CPMI. Isso eu vou fazer. Eu vou insistir. Eu acho um escândalo ele colocar a dosimetria nisso. Me parece, de forma clara, que houve um acordo com os bolsonaristas. Então, a turma de Bolsonaro, pelo jeito, não vai pedir, porque fizeram um acordo para votar a dosimetria, mas nós vamos pedir. Se eles quiserem votar essa imoralidade, tem um outro tipo de anistia, essa dosimetria, nós vamos pedir para ele ler a CPMI do caso Banco Master. Deputado, queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui. Muito bom a gente poder dialogar e trazer essas informações para o nosso assinante. A gente está sempre à disposição, o senhor sabe, porque o senhor acompanha nosso assinante aqui e também convidado, participa. Ô, Sadi, me permita um registro bem rápido aqui sobre o Ramagem? Permito. Nós estamos tudo na dúvida se o Ramagem foi preso porque estava irregular nos Estados Unidos, mas eu quero dizer uma outra coisa também. O outro pode ter sido por outro motivo. Dia 20 de novembro, eu era líder do PT, nós entramos, dirigidos ao Alexandre Moraes, com pedido de prisão, anúncio para a Interpol e extradição. Dia 21 de novembro, o ministro Alexandre Moraes despacha isso, defere prisão, Interpol e extradição. Em janeiro, o Ministério da Justiça manda